Oi pessoal, tudo bem? Estamos chegando reta final do nosso curso, nossa disciplina Estrutura e Dinâmica Social. Já fizemos o essencial, Durkheim, Weber e Marx, os conceitos fundamentais dos autores. E para encerrar, uma discussão bastante relevante, cada vez mais, nos grandes centros financeiros, econômicos do mundo, nos grandes centros, por que não sociológicos do mundo, Europa, Estados Unidos, que dominam a produção de ciência, assim como China, universidades chinesas e também sul-coreanas, entre outras. E essas discussões acerca da desigualdade social, desigualdade de renda, aumenta cada vez mais. Eu não tirei aqui ainda a barra de gravação, farei isso agora para iniciarmos a nossa aula sobre a obra O Capital no século XXI, do Thomas Piketty, um economista francês. Vamos lá, deixa eu abrir minha apresentação de slides para ficar melhor para a gente. Então, vamos lá. A obra de 2013 é uma obra que faz um estudo sistemático, metódico, com um banco de dados extraordinário, para avaliar a desigualdade econômica. Então, é uma obra da economia política. Obviamente que a desigualdade ela tem implicações não só econômicas, e as implicações são sociais, mas também a dinâmica da sociedade implica na desigualdade econômica. O racismo, o preconceito, a desigualdade de gênero contribui também para a desigualdade. No Brasil, a desigualdade é latente e essa desigualdade vem aumentando em países que até então, ou sobretudo ao longo do século XX, na segunda metade do século XX, a desigualdade não era tão latente como nas figuras que eu quero mostrar ao final da aula para vocês. Não havia, assim, uma desigualdade. Infelizmente, para nós, é comum. Infelizmente, andamos pelas ruas das cidades, sobretudo uma metrópole como São Paulo, que é a cidade que eu vivo, e grandes cidades como São Bernardo do Campo, Santo André, entre outras, com a pobreza, a miséria estar estampada em nossa cara e nós não nos chocarmos mais, não nos comovemos mais, infelizmente. Agora, a explicação e a busca do autor na obra é uma explicação da economia política, não deixando de lado, não enfatizando que as implicações sociais do aumento da desigualdade que acontece já no alvorecer do século XXI vai trazer implicações sociais. E não deixando de lado, então o autor faz essa ressalva, que questões sociais, problemas sociais também contribuem. Agora, a explicação do Piketty é muito interessante pelo viés da economia política. Vamos a ela, porque a questão central é a taxa de crescimento da produção, a relação que existe entre a taxa de crescimento da produção e da renda do trabalho versus a taxa de remuneração do capital. Se houver aí uma taxa de crescimento da produção e da renda do trabalho maior que a taxa de remuneração do capital, a desigualdade é reduzida, econômica, de renda e riqueza.
se for o contrário, se a taxa de remuneração, o ganho do capital for maior que o ganho da produção, o ganho do trabalho, há um aumento da desigualdade. E é isso que ele observa por meio de comparação com outros períodos históricos. Recomendo fortemente a leitura de toda a obra. O capítulo 3 foi indicado, mas recomendo fortemente a leitura de toda a obra. E esta primeira parte da aula, iremos aí para conceitos fundamentais para que entendamos o capítulo 3. A parte final que a gente faz na nossa última aula síncrona. E aí fechamos o nosso quadrimestre. Então vamos lá. A dinâmica da acumulação do capital privado conduz de modo inevitável a uma concentração cada vez maior da riqueza e do poder? Será? Sim ou não? É uma pergunta motriz do livro. A razão entre a taxa de crescimento, como eu já falei para vocês, da renda do trabalho versus a taxa de remuneração do capital, vai explicar se vem aumentando ou não. A taxa de retorno do capital é maior que a taxa de crescimento econômico. O autor desenvolve um estudo metódico a partir daí. O foco não é só no nível de desigualdade. Por quê? Porque é um problema na teoria social, política, envolvido no processo histórico. As explicações, muitas vezes, elas são ad hoc, são explicações contextuais. Olha, a desigualdade existe e ela implica em problemas. Tá, mas e a origem da desigualdade está onde? Onde está a origem da desigualdade? Está lá há muitos séculos devido à colonização ou não? Não, vamos lá, vamos buscar uma explicação da economia. Lógico, o autor é economista. E há uma análise envolvendo todos os setores, econômico, social, moral e político. Agora, a explicação para se entender essa origem na obra é da economia política. A desigualdade não é necessariamente ruim. Vamos prestar atenção aqui. A intenção e a questão principal é qual a justificativa para ela existir. Por que existe a desigualdade? Por que ela existe? Eu estou incomodado um pouco com essa barra de gravação. Só um minuto, pessoal. Parece que a barra de gravação saiu. Agora eu não sei se ela saiu de vez ou não. Vamos lá. Não, ela está aqui. Vou colocar ela mais para baixo. Pronto. Vamos lá. Então estamos aqui no terceiro slide. Só, a desigualdade em si não é necessariamente ruim, desde que ela não implique, ou desde que a origem dela não seja desigualdade de gênero, desde que a origem dela não seja o preconceito e por aí vai. Agora, por que ela acontece? Por que a desigualdade vem aumentando no mundo nas últimas décadas? Então, é na origem das disparidades, da diferença da receita e da riqueza entre os diferentes grupos sociais. Piketty vai investigar aí. E é um problema, Como eu disse, a teoria social, a teoria política, você não consegue explicar a desigualdade. Não busca a origem, não busca entender. Ou algumas explicações que encontram uma limitação que Thomas Piketty vem contribuir com esse estudo polêmico, Gerou aí muitas críticas, a gente fala na próxima aula para a gente encerrar. E aí veremos, se essas críticas se há justificativa ou não para essas críticas.
Vamos lá, conceitos fundamentais. Pessoal, para a gente entender bem a obra, a mensagem e a conclusão do estudo do Piketty, tem que dominar alguns conceitos essenciais. Por exemplo, capital, definido como um conjunto de ativos não humanos. Piketty vai dizer que capital, riqueza e patrimônio, ele coloca como se fossem a mesma coisa para explicar o aumento da desigualdade ou a redução. Então, compreende especificamente terra, moradia, capital financeiro, edifícios, infraestrutura, equipamentos, máquinas das empresas, indivíduos e do Estado. Então, capital, riqueza, patrimônio. Capital é estoque, é acumulado. A renda é o conjunto de todas as rendas que dispõem os residentes. Renda do trabalho, por exemplo. A produção. Tudo que é produzido em determinado período. É a remuneração dos fatores. Salários, aluguéis, juros e lucros. Então, renda é fluxo, quantidade de bens produzidos e distribuídos. Olha lá, quanto que deu de aluguel. O capital é o estoque, é estático. Renda é fluxo. Então, conjunto de que dispõe os residentes de um país ao longo de um ano, qualquer que seja a classificação jurídica. Isso é fundamental, pessoal. Vou voltar aqui. Por exemplo, ele coloca lá, a razão entre a taxa de crescimento da produção e da renda do trabalho, renda e a taxa de remuneração do capital. Entendeu essa diferença? Meio caminho andado. Então, capital, conjunto de ativos não humanos, que podem ser adquiridos, vendidos, comprados. Mas é riqueza, capital igual a riqueza igual patrimônio. Então, capital é estoque, acumulado. Renda é a remuneração dos fatores de produção. Beleza? Isso aqui é fundamental. Bom, partindo aí desse entendimento básico para se fazer e para se entender a lógica do Piketty, para se buscar a origem da desigualdade, ele traz os princípios da convergência e da divergência. Obviamente, pessoal, aqui eu estou caminhando, acelerando aqui na obra, já que o autor ele vai trazer as teorias, né, de séculos, teorias antigas, teorias mais recentes, acerca da desigualdade da renda, da produção da riqueza e por aí vai. De Malthus a Marx. Então, é fundamental que vocês também vejam por esse lado. Mas aqui a gente não tem tempo. Não dá para trabalhar a obra toda em 2, 3 aulas. Mas, essencialmente, vai buscar e vai debater, né, com o autor... Caramba, fugiu o nome do autor. Mas ele debate com o autor da economia clássica, né, acerca dessa produção da riqueza e da razão que existe entre a produção da riqueza e da renda. Então, vamos lá. Vamos entender bem os princípios da convergência e da divergência. Quando a taxa de remuneração do capital excede a taxa de crescimento da economia, então, olha lá, conclusão que ele vai chegar. A gente vai fazer um caminho inverso. Já estou chegando aqui na conclusão para explicar depois os princípios da convergência e da divergência. Quando a taxa de remuneração do capital excede substancialmente a taxa de crescimento da economia, como ocorreu durante a maior parte do tempo até o século XIX, e é provável que volte a ocorrer no século XXI,
de acordo com a primeira década, né, os primeiros anos do século XXI, a riqueza herdada aumenta mais rápido que a renda e a produção. Então, a riqueza, o capital, cresce mais rápido, o ganho do capital, que o ganho da renda e da produção. Quando isso acontece, aumenta a desigualdade. É quase inevitável que a fortuna herdada supere a riqueza constituída durante uma vida de trabalho. Então, quando a taxa de remuneração do capital excede substancialmente a taxa de crescimento da economia, é provável que aumente a desigualdade. É quase inevitável que a fortuna herdada supere a riqueza. Por quê? De acordo com os princípios da convergência e da divergência e de uma relação, aí, de uma fórmula básica para se entender essa divergência. Eu vou voltar alguns slides, Por exemplo, a gente está nessa fase aí de entender a obra como um todo, o argumento central do autor. A gente chegou no argumento central do autor, vamos entender como ele chega a essa argumentação. O autor coloca que no século XX o fomento de um mundo mais igual consistiu num ponto fora da curva do capitalismo. Deveu-se às grandes guerras, ao sucesso das mobilizações de trabalhadores e a outros elementos pontuais. Foi quando que a taxa de crescimento da produção e da renda do trabalho foi maior que a taxa de remuneração do capital. Entendendo o que é capital, o que é renda, riqueza versus renda nessa lógica. Então, capital estático, renda fluxo. Fica fácil, é mais fácil entender porque a desigualdade vem aumentando no mundo. Um mundo cada vez mais interdependente, globalizado, por aí vai. Então, capital, riqueza e renda, conceitos fundamentais. Vamos lá aos princípios, já que eu trouxe para vocês o argumento central. A gente fez essa reversão aí da lógica. Da lógica não, Da sequência, do entendimento. Vamos lá, convergência, redução da desigualdade. Há meios de se reduzir a desigualdade. Por exemplo, propagação de tecnologias de áreas ricas para pobres. Altas taxas de crescimento econômico. Já que quando o crescimento econômico, PIB, da renda, em determinado período, é maior que a taxa de retorno do capital, a desigualdade diminui. O processo de fusão do conhecimento, investimento e formação de mão de obra. Sim, há uma redução da renda do trabalho, por exemplo. Vocês já devem ter lido sobre isso, mas vale a pena olhar, obviamente, fontes confiáveis, o quanto aumenta a renda de uma pessoa com graduação, o quanto aumenta a renda de uma pessoa com pós-graduação, o quanto aumenta a renda de uma pessoa com X anos de estudos, e por aí vai. Então, desenvolvimento tecnológico, difusão do conhecimento. É importantíssimo isso. Reduz, contribui no que Piketty chama de convergência. Processos políticos e militares também reduzem a desigualdade. Não necessariamente pela paz, não necessariamente pelo meio mais tranquilo. Por exemplo, guerras. Por quê? Capital não é estático, é acumulado. Uma guerra destrói prédios, destrói propriedades, o governo expropria cada vez mais propriedades. Olha só, inflação também. A inflação também é um meio de redução, ou contribui para a redução da desigualdade. O período entre guerras e, sobretudo, as 3 décadas pós-guerra
foram períodos que se verificou uma redução da desigualdade como não se verificou nos séculos anteriores. Só que agora essa desigualdade vem crescendo. Então, ela sempre existiu, mas ela foi reduzida por um período, grande parte do século XX. Por quê? Porque neste período a remuneração do capital foi menor, então o ganho do capital foi menor que o ganho da renda, o crescimento econômico e da produção. Vamos lá. A divergência é o aumento da desigualdade e é o que vem acontecendo, de acordo com o autor, de acordo com Piketty. Exemplos aí que contribuem para que a divergência aumente. Então, forças que contribuem para o aumento da desigualdade. Divergência. Uma delas, a habilidade que os ricos têm para assegurar que fatores econômicos e políticos beneficiem eles próprios. Definição dos próprios salários dos superexecutivos. No Brasil, por exemplo, os supersalários no Poder Judiciário. Pesquisem sobre isso. Supersalários no Poder Judiciário. Bom, eu indico para vocês uma série da HBO com o Gregório do Vivier, quando ele explicou os penduricários na justiça. É na HBO, na Greg News. Eu tenho uma visão crítica de alguns ali episódios, mas está disponível no YouTube, Greg News. Eu achei muito interessante a explicação acerca dos super salários, sobretudo no Poder Judiciário brasileiro. Não só no Poder Judiciário, tá? Há em outras também, aí no funcionalismo público, mas ricos que têm habilidade para fazer com que seus salários aumentem muito mais do que a renda do trabalhador comum ou a média salarial de um país. Lembrando que a média salarial no Brasil é baixa, é renda média para baixa, diferente de outros países do mundo. Sobretudo os países que a gente vai estudar, Estados Unidos, França, Inglaterra. Ele pega aí série histórica destes países. Herança, por exemplo. É quase inevitável que a renda obtida com a herança seja maior, que a riqueza obtida com a herança seja maior do que a renda do trabalho, da produção. É um mecanismo que faz aumentar a desigualdade. Um crescimento econômico reduzido e também um crescimento demográfico, ao contrário das anteriores, contribui para aumentar a desigualdade. E o mecanismo de divergência simples, mas que é crucial, está ligado à questão central do livro, é que a remuneração do capital e sua relação com o crescimento econômico. R, remuneração do capital, G, renda do trabalho. Se R for maior que G, o papel do capital é maior na definição dos rendimentos. Comi um S aqui. Logo, aumenta a divergência, aumenta a desigualdade. A riqueza herdada aumenta muito mais rápido que a renda e a produção. Então, a riqueza, o capital estático é maior que o crescimento econômico. Então, vamos lá. R significa o retorno de capital, ou seja, tudo que não é trabalho braçal, terras, investimentos. G é simplesmente a taxa de crescimento da economia, dos fatores de produção da economia. Quando R é maior que G, a riqueza cresce mais rapidamente que a renda. Ou seja, os investimentos passam a ser altamente lucrativos. Logo, acompanha o raciocínio. Quando há desaceleração no crescimento, já que crescimento, falando do PIB mesmo, da economia, quando há desaceleração, a concentração de riqueza aumenta. Por quê?
Porque boa parte dela é transferida para onde? Para o capital. Para a terra, para prédio, para quem é detentor do quê? De capital, de riqueza, de patrimônio. Beleza? A atual dinâmica mundial comprovou-se que o mundo está diante de duas principais chaves que puxam para a divergência. Divergência, aumento da desigualdade. Por exemplo, desigualdade dos salários. 10% dos maiores salários capturam 50% do total. Obviamente que os mais ricos do país vão acumular cada vez mais e adquirir cada vez mais terras, prédios e por aí vai. E vão deixar para as pessoas, e vão deixar para os herdeiros. Então, comparado aí com o pós-Segunda Guerra, né, o número é chocante, ó. É muita coisa isso. Por exemplo, os 10% mais ricos dos maiores salários capturavam 50% total da renda dos salários de todos os Estados Unidos. Hoje, 2013, tá? Né, o número atualizado não deve estar muito diferente disso. Pode ser que até se tornou maior. As 3 primeiras décadas do pós-Segunda Guerra, os 10% dos maiores salários capturavam 35% do total da renda. Olha só que diferença. Concentração de capital aqui. E ó, dentro da lógica de R maior que G, o próprio retorno, o ganho da riqueza do capital, com aluguéis, prédios, investimentos financeiros, é maior que a própria renda do trabalho, da produção. E isso vem acontecendo nas últimas décadas. Fim do século XX e aí essas 2 primeiras décadas do século XXI. Para fechar essa primeira parte, já que segunda-feiras, vamos entender melhor isso por meio de números, também falar um pouco mais da relação entre capital privado, capital público, né? Está relacionado aí à dívida pública e o financiamento da dívida pública como mecanismo de aumento da concentração da riqueza. Por exemplo, taxa Selic no Brasil. O governo oferece dinheiro, ganhos financeiros a grupos que vão se beneficiar e vão concentrar cada vez mais. Por um acaso, bancos. Então vamos entender melhor esse mecanismo na próxima aula. Para fechar por hoje, a tese central do livro indica que, numa economia em que a taxa de rendimento sobre capital, R, é maior que a taxa de crescimento econômico, G, a riqueza herdada cresce com maior velocidade do que a riqueza produzida. Não é? Por exemplo, uma família de um super executivo que faz aumentar seu salário muito mais do que o crescimento do PIB. Essa pessoa ela vai comprar terras, ela vai comprar prédios e por aí vai. Vai ficar para os seus filhos. Olha só, que vão cada vez mais faturar com os aluguéis. E é um mecanismo do quê? De concentração da riqueza, cada vez mais na mão de menos pessoas. Então, as facilidades das famílias ricas na comparação com as penúrias das classes populares não seriam, portanto, meros acidentes. Óbvio que não. Os ricos têm habilidade e entendem muito bem isso. Querem ganhar cada vez mais com capital, com patrimônio. Disso deriva que a concentração de riquezas decorrente desse processo não condiz com as ideias de justiça social, muito longe de justiça social. Daí surgiria mais dificuldade para o fortalecimento das democracias contemporâneas.
Da forma como está, o capitalismo engendraria de modo automático o fomento da desigualdade e acabaria trazendo graves conturbações sociais. Como já traz. Então não vamos esquecer. Conturbações sociais vão aumentar a partir do aumento da desigualdade econômica, então desigualdade de riqueza, de renda, e problemas sociais também contribuem para que, então aí é relação, é bem difícil de se provar por meio de uma teoria quantitativa, né, essa relação entre a cultura, por exemplo, a cultura neoliberal, que contribui para o aumento da desigualdade. A desigualdade de gênero. Mulheres ganham menos que homens. Isso é fato. Não é conversa de professora, não é conversa de socialista, comunista ou, né, as classificações que as pessoas inventam para as outras pessoas. Se discordam delas, né? Agora a gente está nessa fase, né? Discordo de você, você é fascista. Ah, discordo de você, você é comunista. Por favor, me define o que é comunismo. Ah, não sei. Me define o que é fascismo. Ah, também não sei. Sensacional. Um debate cada vez mais comum, inclusive no cenário ou na política nacional. Infelizmente. Só esse trecho é do autor Caprara, de 2017, uma resenha na revista Sociologias. Está no Cielo, né? Cielo é uma fonte muito boa para artigos científicos. Vale a pena dar uma olhada, tá? Vale a pena, deixei aí a referência para vocês. E essa resenha é muito interessante, por quê? Porque a primeira parte da resenha tá dentro do que a gente fez nessa primeira aula e uma outra parte a gente faz na aula seguinte. A segunda parte da resenha é uma análise sociológica da desigualdade, do aumento da desigualdade, da riqueza e da renda. E aí o autor vai se valer de um professor, Gessé de Souza, que tem várias obras aí, né? E ele é professor também da UFABC. Para a gente fechar, vamos lá aqui. Para a gente fechar, eu gostaria de mostrar para vocês fotos. Coloquei aqui, dei um Google, fotos chocantes acerca da desigualdade, porque é o tema, né? A desigualdade sempre existiu, mas onde está a origem da desigualdade? Estamos acostumados a conviver. Desigualdade em si não necessariamente é ruim. Agora, quando ela é brutal, quando ela decorre de fatores que não são meramente econômicos, e é o que acontece em boa parte dos países, dos mais desiguais, entre os quais o Brasil, vários países latino-americanos, né? O Brasil é um dos mais da América Latina. E só para vocês não confundirem, tá? Por exemplo, um país pode ser pobre e uma renda baixa e ser menos desigual que o Brasil, que tem renda média se comparado com outros países do mundo. E países ricos podem ser mais desiguais que países pobres, né? Países do leste europeu têm a desigualdade de renda menor que os Estados Unidos, por exemplo, mas não necessariamente são ou a renda média, né, da força de trabalho, por exemplo, não se compara com os Estados Unidos, né, para entender isso. Entretanto, são imagens chocantes, né, e cada vez mais vemos e veremos isso, né, e aí tá tudo relacionado lá à regra da convergência, da divergência,
R maior que G, remuneração do capital, estático maior que da renda, que é fluxo, força de trabalho, né? A renda da força de trabalho, a renda da produção. Vamos lá. África do Sul, olha que imagem chocante. Santa Fé, cidade do México. Olha aí, um campo de golfe na África do Sul também, ao lado de uma favela. Cidade do México, favela do lado de um condomínio de luxo. Várias da cidade do México, Mumbai na Índia. Há outros exemplos. Cidade do México, Quênia, olha só, né? Em vários países africanos também a desigualdade é enorme. Tem uma do São Paulo, né? Uma divisa do condomínios de luxo no Morumbi com a favela de Paraisópolis ou de Heliópolis, se não me falha a memória. Também há imagens chocantes aí. Pessoal, fechamos por hoje. Valeu, nos encontramos na próxima aula síncrona, fechando o nosso quadrimestre. Eu estou um pouco cansado, rotina alterada, na medida do possível, respeitando a quarentena. O brasileiro vai relaxar a quarentena que ele não fez direito, né? Nem fez a quarentena e já está relaxando a quarentena, né? Boa parte dos brasileiros não fizeram. A Covid ainda está matando muito, infectando muito, e não faz sentido relaxar o isolamento. Neste momento, não faz sentido. Dia 12 de junho, olha só, Dia dos Namorados. Não vamos esquecer aí. O amor está no ar. Grande abraço a todos. Nos vemos em breve. Valeu, pessoal!